Alô, Cid, tá me alô, ouvindo? alô, tô, Alô, alô, tá me ouvindo? Me tô. ouvindo? Um, dois, Uhum, três, me ouvindo? Me ouvindo? Viu? Minha voz voltou, Cid. uhum. Tá tirando com a língua. Aí, ó, viu? E aí, tá me ouvindo? Uhum. Como você tá? Bem, Bem? Só bem? Bem. bem, cara. Eu não sei, né, cara? Você pegou, tirou o cargo lá, pá. Como assim? É, mano, você pegou, reordenou os cargos, colocou o grão-mestre lá em cima de novo. Pá, eu não consigo mexer mais no cargo. Qual cargo você não vai mexer? Eu de grão-mestre, você pegou e reordenou os cargos, tá ligado? Uhum. Pegou e jogou grão-mestre em cima de tudo, tá ligado? E daí eu peguei e já escolhi meu cargo já, tá ligado? Ah, entendi. Mas aí, pera aí. E aí, não sei, mano, o que, que você quer fazer, tá ligado? Ah. Não sei o que você quer Mano, aprontar da vida aí. se tiver alguma uma coisa assim, uma mágoa, alguma coisa, conta aí pra mim. Tipo, alguma coisa que você queria falar pra mim nesse tempo que eu fiquei fora. Cara, em relação a você, assim, nada, mano. Tipo, a única coisa que às vezes eu precisava falar com você, tá ligado? Ser envolvido nas tuas fitas, você não me respondia, Uhum. deixava, deixava no vácuo por dias, tá ligado? Tipo, você respondesse as coisas mais rapidamente, com mais vezes. O, o rendimento do servidor, de um modo geral, às vezes tinha sido até melhor. Entendi. E a prometida, como vai? Cara, tá bem. Só uma pergunta, Cid, quem tá cuidando da supervisão como fala, das parcerias que você tá fazendo? Eu cuido. Você cuida? Mas Uhum. assim, você acha que todas as parcerias dão um retorno? Jonas, só tenho uma pergunta pra você. Ah, Quando o servidor foi criado, você não teve que fazer parcerias? não. Não com outros grupos do Discord. Exatamente. Mas A única fez, não coisa que eu... fez? Então. Não. Nenhum grupo do Discord fez, não. Não, mas fez parcerias. Não, assim, pra criar o grupo do Discord, não. Era a divulgação da página mesmo. Que, que acontece é o seguinte. Cara, tem muita coisa que não dá retorno, mas são os caras gente boa. São os caras que a gente precisa, os caras ajudam. Tá ligado? E é isso. Mas assim, você não acha que é desvantagem pra nós fazer com um grupo menor assim? Que eles acabam recebendo mais do que dando. Jonas, chega uma fase da vida que não tem Hum. como você só ganhar. Você perde um pouco também. Não, sim, mas. Hum, não tem muito sentido. Tá? Tipo assim, eu não acho que tem algumas parcerias que não devem ser. Tipo, o cara não tem o que dar, mano. Não tem que ajudar assim. A não ser que ele ajude em alguma coisa dentro da estrutura do servidor, é outra coisa. Então, tem parcerias nossas que aparentemente são pequenas, mas suprem carências que existem dentro do servidor. Que assim, às vezes os caras vão pra outro grupo assim e não volta. E fica tipo. Uhum. Aí já tem outros grupos que não, que tipo, já tem um certo coisa, entendeu?
E assim, aí tudo bem, entendeu? Quando tem alguma coisa, assim. E tem um estilo bem diferente do nosso, né? Já é uma coisa bem específica. Também tem um número de membros razoável e tudo bem. Vocês fizeram parceria com a página dos elfos dos arcanistas lá? De qual página, ô Jonas? Biblioteca dos arcanistas? Biblioteca. Biblioteca das Ancestrais, Jonas. Isso, desculpa. Tem dos arcanistas também. Não, não. Das Ancestrais sim, arcanistas não. Esse do RPG Secular Brasília é só do LG RPG, né? Não, não. O RPG é um servidor à parte. RPG for Brasílias é um servidor que o Krieg uma vez tinha arrumado parceria. Que uns caras que sorteavam uns brindes, pá, as paradas pra galera. Então, eu vou chamar a Aya aqui, certo? Ela quer falar com você. Viu, Cid? Cara, eu escutei, Sim. mano. Eu escutei. Ah, tá. Deixa eu colocar ela aqui. Aya. Só pausar a música aqui. Oi, pronto. Tudo bem, gente? Tranquilos. Tá, eu tinha mandado mensagem pra você mais cedo, Cid, então eu vou resumir resumidamente o que eu quero falar. Porque odeio sonho enrolar e do mesmo jeito que você quer dormir, eu tenho que fazer essa fé dormir. O que eu queria te falar é o seguinte. Eu nunca tive nada contra você. O que eu faço no máximo é encher seu saco. O que eu fiz foi no máximo encher seu saco. Depois do tempo em que eu saí do Mestre dos Magos, depois voltei. Era mais pra ficar te chateando. E eu acho assim que você já tá acostumado, já sabe como é que eu sou e eu não precisava bem explicar isso. Mas eu queria te pedir desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito. Eu realmente espero que você seja muito feliz com a sua namorada. Naquela época que a gente tava conversando sobre relacionamentos e tudo mais, eu te falei que a minha vida tava muito complicada e eu tinha que focar em estudar e trabalhar e dar um jeito de cuidar da Sofia. E isso não mudou. Continua a mesma coisa. E é o que eu continuo fazendo. E eu realmente espero que você entenda, que tenha entendido isso. Não, sim. E te desejo toda a felicidade do mundo. Agora sobre o servidor. Eu conversei com o Jonas quando ele voltou sobre eu ter o meu cargo de volta, porque eu ia conversar isso com você também, mas eu percebi muitas diferenças em questão ao servidor, às pessoas, a você. Então eu decidi ficar quieta no meu canto e socializar quando desse, até porque eu não tinha tempo. Mas agora eu tô trabalhando das 4 da tarde às 6 e estudo à noite. Então, assim, eu tenho tempo de dia. E como eu tenho tempo de dia, eu tinha decidido que, não de todas as vezes que as pessoas falaram de eu voltar, ou queriam impor que eu voltasse, ou eu falava alguma coisa no chat e queria que eu voltasse. Agora, eu realmente quero voltar. E, assim, quando você saiu do servidor, e eu conversei com você várias vezes sobre você voltar, e quando você voltou, as pessoas eram novas, tinha novas regras, novas coisas, e você voltou como grão-mestre. E assim, em vista disso, do mesmo respeito que eu tinha com você, e eu espero que você tenha por mim, eu quero o meu cargo de grão-mestre de volta. Por quê? Porque eu tenho tempo,
porque eu vejo muita gente perdida, porque eu vejo muita gente reclamando de muita coisa, do mesmo jeito que eu vejo muita gente muito feliz e agradecida pelo que tem. Eu sei muito bem que eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar, eu sei que algumas vezes eu vou extrapolar, e é por isso que o nosso balanceamento sempre deu muito certo, porque sempre que eu extrapolava, o Jonas ou você aparecia e me segurava. Ou me fazia mudar de ideia. E eu acho que tem lados positivos e negativos nisso. A gente já trabalhou junto antes. Você já sabe muito bem como é que eu sou. E é isso que eu tinha que te dizer. E pedir desculpa por qualquer coisa ou que eu tiver feito ou magoado. Ou sei lá. Mas o Jonas, ele entendeu porque eu saí do servidor. Então, assim, se você quiser entender também, eu explico. Pode falar. Eu tô... Enquanto vocês estão falando, eu tô comendo. É, isso é muito bom. Coma faz bem pra saúde. Eu saí do servidor porque, além de estar a ponto de explodir, que isso não era segredo pra ninguém. Isso era verdade. No momento em que eu ouvi o Jonas simplesmente falar que você ia ficar no comando do servidor, e era uma pessoa que tinha recentemente voltado, que estava começando a entender as coisas, em vista do pessoal, do que estava acontecendo lá dentro e tudo mais, eu fiquei muito chateada. Porque é a mesma coisa de... Você sabe aquele ditado de você chegou e sopou na janelinha? Não em vista dos tempos antigos, mas dos tempos atuais. E eu tinha pedido várias vezes pra você voltar e pra eu ter você de volta na staff. Em vez de ser uma coisa que nós íamos resolver, foi uma coisa estipulada que você iria dar a palavra final. Então era como se você tivesse pegado tudo que eu fiz, todas as horas que eu passei, seja organizando do meu jeito errado ou do jeito certo, porque não, pra mim acaba que não tem certo ou errado, é modo de falar com cada pessoa, e eu sei que às vezes eu extrapolo com outras, e jogado tudo fora. Pra mim foi o que me pareceu no momento, e juntou com o momento que eu tava praticamente explodindo de coisas, e eu decidi sair. E dar um tempo. E foi isso que eu fiz. Pronto. Oi, Jesus. Posso deixar... Agora deixa... Pode falar, João. Me justificar aqui também. Que bando de criança é esse, pelo amor de Deus, Jesus Cristo. Sofia, abaixa um pouquinho o volume do celular da mamãe, porque tá saindo Natal, filha. Só um pouquinho. Não precisa ser tudo. Rapidinho, deixa eu só falar aqui. Eu queria explicar uma coisa assim que, obviamente, tudo isso aqui é minha. Né? Porque assim, eu errei como os dois. Tipo assim, eu tive um momento na minha vida que assim, eu acho que todo mundo tá em constância pra melhorar. Pelo menos eu creio que todo mundo deve ser assim, ou não. Enfim, tem gente que piora quando vai passando tempo, mas eu creio que eu melhoro. E assim, eu vi que eu tava deixando uma coisa pra trás que não era pra me deixar pra trás. Não é que eu tava deixando pra trás, na verdade, que eu não tava dando importância. Né? Só que assim, aí aconteceu o quê? Bateu importância de novo pra mim, né? Quando eu entrei aqui no servidor e eu vi o povo, mano, com saudades e tudo mais, falando do que era o grupo, né? Teve muita gente das antigas mesmo, assim, tipo, da época minha, da Aya, do Cid, né? Mandando mensagem, falando, né, que sentia saudades. A gente falou que a gente já ajudou muita pessoa com isso. E eu voltei, né, assim. Teve um período que realmente não dava, que eu tava trabalhando, foi quando a Aya ficou, que foi o tempo que eu sumi. Eu, sumi porque não tinha como fazer. Eu até aparecia de noite, e teve um tempo depois que quando teve os negócios lá da igreja, e meio que atacaram os negócios na minha mão, e eu tive que assumir. Aí foi quando o Cid ficou. E teve uma época antes disso que foi o Romulo que ficou. Não sei se vocês lembram disso. Que foi a pior época que teve. Eu lembro disso. Infelizmente. Que ficou também. Foi quando eu tava trabalhando. Aí eu acho que ele entregou, não foi? Aí você ficou, não foi? Foi uma coisa assim. Foi. No final das contas, então fui eu. Então assim, o que eu queria dizer pros dois é o seguinte. Passou várias pessoas na mesma água. Já aconteceu várias coisas que... Mano, se eu for ficar o dia inteiro falando com vocês aqui, a gente não dorme falando de coisas que já aconteceu. Então você sabe que já foi muita coisa. E nessas mesmas coisas, todo mundo sabe que pessoa é complicada.
todo mundo briga, todo mundo arruma confusão. Né? Eu mesmo sou uma pessoa que arruma pouco confusão, mas ainda assim eu consegui arrumar confusão no servidor. Porque assim, o povo é muito carente. Não sei se vocês perceberam, não posso vocês perceberam. O povo que entra aqui no Discord tem muita gente que é carente. Tem gente que tem problema com o pai, tem gente que tem problema com mãe, tem gente que tem problema de querer se suicidar. Tem gente que tem problema aqui. Muita gente que fica é porque existe uma certa carência na vida dela e ela procura um refúgio na internet. Entendeu? Então assim, lógico que não é todo mundo assim, só que tem pessoas. Então acontece que a gente acaba mexendo com muita gente que gera problema, e os problemas afetam a gente fica meio bravo, e é aquilo que acontece, e é ninguém ficando louco, é ninguém correndo, e a gente acaba mexendo muito com emoção, e como que a gente acaba mexendo muito com a emoção dos outros, a emoção dos outros acaba interferindo na nossa emoção, certo? Então assim, quando eu voltei pro servidor, né, eu senti, não que mano, o Cid não fez nada de errado, pelo amor de Deus, tudo que eu falo aqui, mano, você fez tudo certinho, né, uma coisa que eu admiro muito em você é a organização. Você organizou o servidor em questão assim de sala, esse tipo de coisa, né? Sim, uma organização, você tinha o negócio mais organizado, entendeu? E assim, uma coisa que a Aya fazia muito bem, que tipo assim, eu tenho duas coisas que um faz e o outro não faz bem, que o outro faz bem, né? A Aya me ajudava muito na questão de animar o grupo, né? Aquele negócio de fazer live, de meio que movimentar o servidor. Não que você não saiba fazer isso, mas assim, né, a gente faz isso muito bem, entendeu? E assim, e eu vi que assim, por exemplo, toda vez que alguém fecha essa porta, Lucas, levanta essas calças, isso. Mas como Toda assim? vez que Levanta alguém- as calças, mano. Tava caindo. Tô Enfim, com medo. enfim, toda vez que ela é meu namorado, juro. Toda vez que alguém saía da step que iria voltar, eu meio que subi o cara de volta com uma boa de uma conversa, né? Porque também não é assim, entra, vai, e vai, bom, vai, isso aí, continua, vai lá. Não, é assim, com uma boa conversa, mostrando tudo bonitinho. Eu esperava uma semana mais ou menos, deixava o cara e ó, pum, vai, entendeu? Volta de novo. Então assim, né, eu quero falar agora, só pra acabar de falar, porque quando eu começo a falar, eu falo muito, não paro de falar, né, que eu queria pedir desculpa pros dois, entendeu? Não pra um nem pra um, é pros dois em si, né, porque eu falei e eu admito minha falha, entendeu? Acho que a maior virtude do homem é admitir quando erra, entendeu? Eu admito isso, que eu errei feio, errei bravo, errei bonito, né, e assim, falo assim, mas agora eu quero conciliar as coisas de novo, e é isso. Só que assim, às vezes o nosso orgulho não deixa a gente ser assim, né? E assim, pelo amor, né, que a gente tem pelo servidor, né, eu acho que se a Aya voltasse e o Cid concordasse, todo mundo ficasse em paz, assim, não tô falando que vocês precisam conviver junto, mas que vocês se respeitem, não sei se, enfim, não sei, vocês têm controle, enfim, né, que vocês sentassem e, mano, seja uma coisa de boa, né, eu sei que às vezes erra, mas assim, tudo conversado, né, eu acho que o servidor vai crescer muito, porque assim, eu tenho um projeto de voltar a fazer live, tipo, umas lives pesadas mesmo que a gente fazia, tem projeto de fazer evento, é praticamente isso que eu fazia. E assim, o Cid continuar fazendo a parte da organização e tudo mais, vai me ajudar nisso, né, e ó, todo mundo feliz para sempre, né, porque assim, também eu não posso falar assim, assim também não pode porque voltar porque se largou, porque assim, a Aya também teve uma parte da história que se não fosse pela Aya naquela época, entendeu, o servidor teria morrido, entendeu, e se não fosse pelo Cid, o servidor também teria morrido, entendeu, então assim, né, então, tipo, Lucas, pelo amor de Deus, para com essa merda. Então, assim, eu tô falando isso, entendeu? Pelo crescimento do servidor. Eu não vou começar a contar a história desde o começo, que... Jonas, a gente já sabe a história desde o Então, começo. Vai lá, tio, vai Então. lá, adianta o rolê, vai. Eu não vou contar, mas você sabe por quê. E assim, mano, eu queria que os dois têm coisas boas um no outro, entendeu? E pronto, entendeu? E assim, eu queria pedir, porque assim, se eu falasse que não existe talvez, tá? Não tô afirmando que existe um certo ressentimento, pessoal, não sei, talvez exista, enfim, não cabe nem falar isso. Mas, né, que vocês deixassem de lado pro servidor crescer. Eu vou prometer pra vocês, eu tô prometendo, nunca prometi nada, mano. Não é que eu não vou, tipo, largar os dois e falar assim, ó, se matem, entendeu?
Não, é tudo bonitinho, né, sabe? Conversado, não é nada loucura. Que a gente sentar pra resolver, a gente vai resolver. Entendeu? Porque assim, é só a gente não pilhar como a gente pilhava antigamente. Por mundo que a gente ficava pilhado. E a gente fazia as coisas de cabeça quente. E era uma guerra. Entendeu? Ou eu tô mentindo. Todo mundo fazia isso. O Cid fazia isso, eu fazia isso. Ah, eu fazia isso. E era uma coisa bonita, linda de se ver. Entendeu? E é isso que eu queria dizer. Entendeu? Amém. Aleluia. Glória a Deus. É nóis. Isso aí. Pode falar, Felipe. Bom, vamos lá. Sobre tudo que foi falado hoje. Eu escutei e compreendi absolutamente tudo que foi dito. Por ambas as partes. Agora vamos lá. Primeiramente, eu não tenho, assim, como é que eu posso dizer pra você, ressentimento pessoal contigo por causa de tudo aquele rolê que aconteceu entre a gente em off ao servidor, paralelamente a ele. Referente a isso, eu tô tranquilo porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, onde eu estava me metendo. Eu tinha ciência disso, você mesmo já tinha me alertado e tudo mais, e eu fui e fiz. Fiz por conta e risco absolutamente minha. Então, em relação a isso, pode ficar tranquila. Aí o Jonas pegou durante essa semana e falou assim: vocês dois parece que vocês têm um clima pesado. O que acontece é o seguinte: se eu não tenho um assunto pra conversar, eu não vou conversar, até porque eu sei que a tua rotina é tanto quanto corrida. Então, tipo, não vou nem ficar pilhando em relação a isso, pra não acabar trazendo outras coisas com isso. Tá, em questão da staff. A nossa staff, hoje, ela tem duas regras referente a membros. Referente à questão de saída e entrada de cargos. Qual que é a regra? Se você sai da staff, por exemplo, vamos colocar o exemplo que aconteceu recentemente do Dragão. O Dragão saiu da staff depois de um tempo. Saiu da staff, ficou ali no servidor ali, todo mundo via a criança ali e tal, bonitinho, tava ali. Passou um tempo, ele falou pra mim assim: Cid, cara, quero voltar a staff. Beleza, mano, você vai voltar lá, tal, tranquilo. Você precisa de alguma coisa? Não, tio, não precisa de nada não. Então beleza, vai lá, assume tua função e beleza. Só que o que tá acontecendo agora? Pra ter essa questão de ascensão de novos membros e tudo mais na staff, a gente tá fazendo tudo isso por votação. A famosa lasanha que a gente faz agora. A gente chama isso de lasanha. Eu digito a lasanha e daí vamos dizer assim, o conteúdo, o sabor da lasanha. O que tá acontecendo? Por exemplo, a gente tem que votar sobre a nova organização de salas. Modelo 1, modelo 2, modelo 3. Aí vai lá, lasanha modelo 1. O pessoal dá o upvote, dá o vote, reage, vota. E independentemente da função, os votos são os mesmos. E daí o que acontece? A outra regra que a gente fez, que foi uma regra que foi aprovada pela staff, foi a questão de o membro que ele é da staff e ele sai da staff e logo em seguida sai do servidor e fica um tempo fora. Cancela aí que eu preciso fazer xixi. Tá. A minha menina é
Voltei. Pode continuar. E era congela, não era cancela. Desculpa, é que me enrolei. Peraí, eu tô agora mastigando. Tá, mastiga aí. Jesus. Tá, voltemos. E daí então, rolou o seguinte. A gente fez uma regra que o ser, que ele... Eu tenho costume de falar ser, sem ser no sentido pejorativo. É uma mania que eu tenho mesmo de falar. Algumas vezes acaba sendo no sentido pejorativo, mas não nessa. Quando qualquer ser, ele saísse e entrasse da STF, e depois que ele saísse da STF, ele saísse do servidor e ficasse um período ausente do servidor, se um dia ele quisesse retornar à STF, ele retornaria como uma pessoa que nunca entrou na STF, no cargo inicial que a gente tem hoje, que é o Sentinela Azul. Por quê? Porque teve uma vez, não lembro quem que foi que eu fui voltar pra STF, que deu um brigueiro do caramba, e nego tava mais perdido que galinha em centro espírita, e tinha nego que tava me xingando, e tava virado num saci. Claro. O que acontece basicamente hoje em dia é o seguinte: com essa questão dessa votação e tudo mais, e de abrir as coisas a público, no caso a STF, eu consigo trabalhar com a STF de uma maneira mais de boa, sem ter que acontecer o que acontecia nas reuniões de antigamente, toda aquela gritaria, todo aquele processo de uma, duas pessoas só falar e o resto todo mundo escutar, enfiar o rabinho entre as pernas, pegar as regras da semana e sair e fazer. Então, o que acontece? A gente tem essa regra. Se eu pego... E outra regra é a seguinte: ninguém para mais em nenhum cargo específico. Qualquer pessoa que for entrar na STF, independentemente, por exemplo, o Jonas, ele tá com o melhor amigo de infância dele ali, e ele fala assim, ó, a partir de agora esse cara aqui vai ser grão-mestre. Ninguém nunca nem viu o cara. Não, ninguém mais entra na STF em cargo alto. Todo mundo que entra na STF entra no cargo inicial, que é o cargo de Sentinela Azul, que é no caso Sentinela de teste. Por quê? Porque teve uma vez que eu fui adicionar o Dinho ADM Arcano, e daí a galera foi à loucura. Parecia que eu tinha... Deixa que eu ia usar uma expressão muito feia agora. A galera foi à loucura e tudo mais. Parecia que eu tinha feito um genocídio. E daí o que aconteceu? Ficou. Até que a gente fez a seguinte regra: ninguém mais para na STF, ninguém vai cair de paraquedas na STF em um cargo que não seja Sentinela Azul. Qualquer pessoa que for entrar na STF vai entrar no cargo de Sentinela Azul. Então o que acontece? Não em questão de eu não respeitar o que a AIA fez pelo servidor e tudo mais, eu não respeitar a história da AIA e todas as outras complicações que acabaram se gerando em questão de desgaste emocional. Olha, eu vou te falar uma coisa. Em vista assim de independente de desgaste emocional e tudo mais. Quando eu queria que você voltasse, que eu ficava falando pra você voltar, várias pessoas foram contra mim. Várias pessoas não queriam você na STF. Você não conhecia metade das pessoas que estavam dentro do servidor. E eu cheguei e te coloquei como grão-mestre. Pra você voltar pra STF pelo que você era, pelo que você fez. Ficar perdido, inicialmente todo mundo fica. Por isso que eu fiquei quieta e calada no servidor esses 2 meses que eu voltei. Só observando e vendo como tá funcionando, quem são as pessoas, quem tá fazendo o que ali e qual tá sendo a responsabilidade de cada um. Eu não vou fazer uma coisa que eu não sei o que tá acontecendo ou onde eu tô entrando. Se você me conhece, cuidado, filha. O suficiente pra saber sobre isso. E a única coisa assim que eu realmente esperava era que do mesmo jeito que eu fiz por você, você fizesse por mim. Não por sentimentos ou por coisas do passado, ou por sentimentos em relação a gostar ou amar ou ser amiga. Em respeito a tudo que nós dois fizemos pelo servidor. Em respeito a tudo que nós dois construímos juntos, junto com o Jonas também, mesmo ele tendo sumido e voltado, teve muitos momentos que ele estava junto com a gente, por tudo que a gente fez junto. Porque se vocês forem parar pra reparar e ver,
os únicos que permanecem na administração desde o começo disso aqui somos nós três. Errado, certo, brigando, não brigando, se odiando, se matando, gritando ou calado. Nós três, apesar de tudo, sempre damos certo na medida do possível e sempre fizemos o melhor por lá. Eu não quero que em momento algum você me veja como uma ameaça ou me veja querendo tirar o seu cargo ou tirar a autoridade de outra pessoa dentro do servidor. Mas eu não volto pro servidor como a Sentinela Azul. Por quê? Porque além de ser, pra mim, minha forma de ver, um desrespeito muito grande por tudo que a gente já passou junto, que a gente já tá cansado de saber, como eu não conheço metade das pessoas que estão lá dentro. Eu já tenho uma dificuldade muito grande de parar e conversar com as pessoas, porque ou as pessoas vêm por mim, por ouvir falar de coisas sobre mim, ou porque ela simplesmente é uma mulher. Simples, simplificar, é uma mulher. Entendeu? Então, assim, é igual quando eu falei sobre a questão de eu querer mudar de ADM para Grã-Mestre. Não adianta eu ficar ali e tentar fazer alguma coisa se eu não tenho um pingo de autoridade. Você sabe como é que eu faço as coisas e, infelizmente ou felizmente, eu tenho mais tempo que você. Posso falar? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ah, tá. Então, Cid, tipo assim, você falou na questão da... que é votado e... vocês votam entre si e tiram uma conclusão. No meu ponto de vista, que é o que vale, porque talvez eu seja até um pouco rústico demais, mas não é isso que eu quero dizer. Até porque eu não sou assim, você sabe disso. Vocês dois sabem que eu não sou assim, que eu não sou mandão e nem nada. Não sou uma pessoa, tipo, autoritária. Até porque eu sempre dei muita liberdade pra todo mundo fazer e dar as ideias que queria dentro do servidor. Por isso que o servidor é um dos maiores que tem. Né? Só que assim, eu não concordo que pessoas que não conhecem a história, porque a história não foi vivida por elas, e que acabaram de chegar a ter a mesma opinião e a mesma força dentro do servidor que uma pessoa que tá, tipo, como ADM ou que tá, tipo, 2, 5, 6 meses dentro do servidor. Por exemplo, eu acho que uma pessoa que, um Sentinela Azul não deveria ter, não deve ter a mesma força, por exemplo, de autoridade, por exemplo, que o Dragão, entendeu? Então, assim, o que acontece é que nem sempre o que a maioria quer é o que o servidor precisa. Não tô falando que isso aqui é um imperialismo que ninguém dá opinião, até porque sempre deram opinião, entendeu? E se eu chamar a metade da staff que existe antigamente, tem ideias que até hoje eles estão aqui, entendeu? Eu acho que sim, tem coisas que tem que ser votadas, e tem coisas que literalmente são tomadas, porque, mano, é uma coisa meio que óbvia a se fazer, é uma coisa que... Cara, as coisas que são óbvias a se fazer, a staff, tipo, vota todo mundo tranquilinho, não tem... votação contra e tudo mais, a galera super aceita numa boa, porque quando você faz esse modelo de votação, independentemente do resultado da votação, você dá à pessoa a sensação de, nossa, independentemente, eu tenho voz, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então o que acontece? Tem essa questão da história que você falou e tudo mais? Tem. Mas, por exemplo, eu vou tirar o Corvo como base. Você vê o Corvo ele tá no servidor faz um ano pra mais. Ele tem bem mais de um ano no servidor. Mas beleza, vamos arredondar um ano, que ele tá na staff. Fala pra mim, se o Corvo até hoje ele conseguiu se adequar à dinâmica de trabalho da staff. Nunca. Mas tipo assim, ele não se adequou, mas assim, ele sabe o que já aconteceu. E tipo assim, não tô falando que as pessoas não devem ter voz. Sim, eu acho que deve ser, por exemplo, vista a opinião de todo mundo. E sim, realmente eles fazer uma votação geral para certas coisas, mas tem certas coisas que eu não acho justo a pessoa ter a mesma voz de alguém que tá há anos no servidor. Por exemplo, eu não acho justo, por exemplo, as pessoas que entraram agora, provavelmente elas não querem que sobe ninguém de uma vez, porque de certa forma abre aspas, errado. Mas assim, se for ver na visão, entendeu? Por exemplo, dos Grã-Mestres que tinha, por exemplo, pega o Napalm, um exemplo, tá? Não que eu vou chamar Romulo aqui. Romulo A e fala, vocês concordam? Você vai ver que é uma coisa muito diferente.
entendeu? Então assim, eu não posso dar mais voz pro povo que chegou agora do povo, entendeu? Que tá lá comigo, carregando a minha cruz junto comigo, você tá entendendo? Então assim, é meio que uma questão pela história do servidor. Tem coisas que, mano, eu não acho justo, por exemplo, só porque o povo, entendeu, entrou no momento, entendeu, pareceu que era melhor isso, eles fizeram ficar uma coisa meio que eterna. Tá entendendo? Porque assim, eu não acho que às vezes o povo nem pensou direito, nem o povo nem tinha tanta carga histórica no servidor pra tomar uma decisão dessa. Entendeu? Porque por isso que eu acho que nem tudo é votado. Então assim, uma coisa assim que o cara sobe direto pra staff. Não é que eu coloquei o cara, subir na staff quer dizer que o cara, eu tô lavando a mão do cara. Não é isso que tá acontecendo. Às vezes é porque o cara tem mais história do que o povo que tá ali dentro da staff, que já ajudou muito mais o servidor do povo do sentinela que tá na staff. E assim, é mais do que justo subir ele como ADM arcano, porque primeiro, eu confio nele, primeiro que eu sei que ele vai fazer o trabalho certinho. E segundo, o terceiro, porque eu sei que o cara, entendeu, ele vai dar retorno por tudo aquilo que ele fez. Então assim, se o povo fica revoltado com certas coisas, o povo sempre vai ficar revoltado com certas coisas. Porque assim, o problema é que às vezes você dando a voz pra todo mundo, fica um monte de coisa entulhada atrás que parece que foi resolvida. Entendeu? Mas assim, então eu acho, entendeu, que a administração, literalmente, os sentinelas Luz, que estão em maior número, eles vão ter muita mais voz do que o povo que tá bem mais tempo no servidor que os ADM. Então assim, acaba ficando uma coisa muito popular às vezes que não tem sentido. Porque assim, tem muitas vezes que já veio gente que era dentro do grupo, em maioria, falando que eu estava errado em certas coisas, mas se eu mostrasse toda a versão inteira da história, eles iam falar que eu estava certo. Porque você sabe que a administração assim, você acha que o povo também tem certas pessoas que concordam com tudo que você faz, Cid? Não concorda. Porque assim, às vezes meio que o popular acaba perdendo porque eles não conhecem o que está acontecendo por tudo por trás. Você tá entendendo? Então assim, eu acho que nessa questão, como que tem muito mais sentinela e sentinela azul e sentinela Na normal, realidade não, a realidade é que a gente tem 8 roxos e 5 azuis. Então, entendeu? E tem quantos ADM? Não tem tanto. Então sempre vai acabar Até vai porque vir não tem gente de confiança pra subir pra ADM, Jonas. Ou então o cara de Exatamente. confiança que eu poderia subir a pessoa a ADM, a pessoa simplesmente vira pra mim e fala assim: Cid, seguinte, eu não quero subir pra ADM, eu quero ficar como sentinela roxo. Porque eu não quero subir a ADM, porque ser ADM é um saco. Exatamente. Como que eu vou confiar, dar autoridade do servidor pro cara que não quer nem ser ADM, que nem quer pagar o preço de nada? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então assim, eu não tô falando que não é certo votar, mas eu acho que nisso, em certas coisas, o servidor é muito específico pra eles votar. Por exemplo, eu não vou deixar que o servidor tome caminhos às vezes diferentes do que foi planejado, porque a maioria quer que mude. Porque essa maioria talvez não esteja mais aqui amanhã. Você sabe muito bem disso, que pode dar qualquer coisa e você pode ir embora amanhã. E aí? Você entendeu o que dizer agora? Então assim, eu acho que talvez gente que votou nesse negócio que não pode subir alguém pra staff, talvez nem tá mais aqui hoje. Então assim, eu prefiro o que manter sempre, por exemplo, o povo que realmente, por exemplo, o Dragão, eu realmente ouviria a voz do Dragão, porque ele tá a tempo na staff. Agora assim, não acho que sim, deveria ser votado certo. Tem coisas que realmente tem que ser votada, porque é coisa ser votada, entendeu? Mas assim, tem coisas eu acho que assim, que não deveria ser literalmente colocado pra staff resolver. Não que você estava errado em fazer isso na época, até porque você estava sozinho. Então nessa época eu até achava legal. Né, porque você tá lá, tudo mais, quis ouvir a opinião popular, uma coisa muito linda que você fez que eu achei legal. Mas agora, entendeu? Acho que assim, agora um novo. Não que é um novo tempo, mas assim, tem coisas que não vão se aplicar mais. Entendeu? Se eu quiser fazer alguma coisa, e por exemplo, a maioria não concorda. Então, mano, pera aí. Um exemplo, tô falando que eu vou fazer isso, não, porque o servidor é meu, eu vou fazer isso, pronto, acabou. Mas se tiver alguma coisa, entendeu? Que eu achar que pela evolução do servidor vai ser legal e o povo começar a implicar, eu falei, mas pera aí, gente, não é bem assim. Entendeu? Porque tinha coisas que eu fazia que tinha gente que não concordava. O pessoal da staff é super compreensivo, cara. A gente tá numa staff hoje que o pessoal é super compreensivo, você só tem que saber falar com o pessoal. Então, eu vou explicar isso pra eles, entendeu? Porque, tipo assim, tem coisas que vai... Não que eu tô falando que vou sair trocando tudo, mas tem coisas assim, entendeu? Que vão acabar querendo mudando ou não.
Entendeu? Porque assim, tem coisas que eu faço assim, mano, isso aqui não tá bem, entendeu? Se encaixando com o quê? Com o propósito inicial do servidor. Entendeu? Porque assim, tem coisas que são do propósito inicial, que eu não posso fazer isso. Eu conversei com o meu irmão. Mas, mano, a gente tem que fazer o que a gente fazia desde o começo, entendeu? Então assim, tem certas coisas que você fala, mano, isso aqui vai ter que mudar, mas foi voltar. Não interessa, entendeu? Porque assim, então, o que eu queria dizer é isso. Porque assim, querendo ou não, mano, se eu for entrar, eu vou ter que mexer em certas coisas. Né, tem coisas que realmente, mano, eu vou fazer de tudo pra não mexer o menos possível. Porque eu não posso também ficar também desorganizando tudo. Não que desorganizando, mas tipo, começar meio que uma guerrinha. Mas eu vou explicar isso pro pessoal, que tem certas coisas que, mano, que foi votado e que vai ser meio que anulado. Entendeu? E é isso que eu quis dizer. Uhum. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, minha opinião é a seguinte, mano. Seu servidor é seu. Eu sempre falei pra você que o servidor é seu, independentemente de toda e qualquer circunstância, razão e decisão que fosse tomada dentro dele. O servidor é seu. Só que assim, o que basicamente eu passei dentro de todo esse período que eu fiquei sozinho, que foi basicamente o intervalo entre 4 e 6K, o que acontece é o seguinte: eu tive que adaptar muita coisa para eu conseguir trabalhar vamos dizer assim, de uma maneira limpa com a galera. Então, o pessoal fora da STF sabe o que está acontecendo, porque a gente faz um boletim informativo toda semana falando das mudanças do servidor, o que está acontecendo, o que não está, salvo quando não tem reunião por algum motivo. Então o que acontece é assim, o pessoal tem a caixinha de sugestão, eles vão lá, sugerem as paradas todas e tudo mais. Só que assim, eu pessoalmente, eu acho errado, tá ligado, passar por cima de uma coisa que foi decidida. Por exemplo, igual você falou assim, tem coisa que quando eu voltar, mesmo que foi votado, vai ser anulado e tudo mais. Então assim, o compromisso que eu fiz pelo menos com o pessoal da STF, se você falar assim, não, eu vou passar por cima do que foi falado, eu tô entregando eu vou fazer depois uma lista de todas as atividades que tinham que ser feitas no servidor durante esse período aí. Algumas parcerias, algumas coisas estavam sendo desenvolvidas, inclusive um aplicativo da RPG Mestre dos Magos, onde a galera ia poder fazer as fichas e tudo mais, poder saber o que está acontecendo no servidor através desse aplicativo para smartphone. Passar isso aí tudo na mão de vocês, passar a conta de e-mail de volta, passar algumas coisas que eu coloquei o meu e-mail como e-mail de recuperação de senha, passar aí para vocês, e vou estar me ausentando da STF e vou ficar aí só como mestre de mesa mesmo. E quando tem a reunião? Tá sendo feita de quando? A reunião é todo domingo às 14 horas, isso é uma coisa que não mudou. Certo. Aí domingo eu vou sentar e vou falar com o pessoal. Então beleza. Mas aí você que se decide. Entendeu? Eu não tô, que nem eu falei, eu não vou mexer, entendeu? Tu cheguei essa merda. Tá, isso aqui vira ditador, vai, recebe, vai, pá. Eu não vou fazer isso. O que eu tô querendo dizer, entendeu? Que algumas coisas, não que vão ter que mudar, mas assim, eu vou falar pro pessoal. Eu tô cansado, Jonas. Você já parou pra pensar que do período que você falou pra mim, que você passou a presidência do grupo na minha mão, que você falou assim, eu vou ficar mais presente no servidor, e depois você não apareceu, você apareceu na segunda, o dia, na terça-feira você apareceu acho que uma meia hora e depois não apareceu mais. Você parou pra pensar que desse tempo até agora eu tive que trabalhar sozinho, tive que trabalhar com a STF, porque a STF só vazava, a STF só servia pra uma coisa: vazar informação, brigar entre eles e criar coisa que não existia. Nesse momento você entende tudo que eu passei. Pra transformar essa bagaça de uma coisa, pelo menos, que tem como você conseguir ter diálogo dentro daquela merda. Aí o que acontece? Mano, eu tô cansado já, tá ligado? Eu tava louco
pra chegar alguém e falar assim, ó, Cid, ou eu assumo o servidor, ou então, eu tava louco pro Krieg. Meu, vocês não sabiam o quanto que eu queria que o Krieg subisse pra grão-mestre. O Krieg subisse pra grão-mestre e ia desafogar a minha vida. Eu ia ficar no servidor mais de boa, mais tranquilo. O que aconteceu? No meio da caminhada o Krieg resolveu sair quando ele tava em grão-aspirante. Beleza. O que acontece é o seguinte. Agora você tá aí, você vai voltar, a Aya vai voltar. Eu não tenho mais necessidade de me fazer presente. Tá ligado? Porque eu tô cansado. Tá entendendo? Eu não vejo mais necessidade de me fazer presente. E até porque vai mudar o sistema de volta. Eu estou com a minha mente cansada pra me readaptar a isso, tá ligado? Eu tô com a minha mente a um ponto de eu não vou parar pra ficar de volta em grupo de Discord, se estressando, porque de um tempo pra cá eu tenho me estressado bastante. Tá entendendo? Eu não vou ficar, tá ligado? Tipo, agradeço aí a oportunidade, tudo aí que ambos fizeram por mim, mas eu não tenho mais interesse em participar da STF. Ó, tá aqui o que eu fiz, é isso aqui, eu só vou fazer minha cartinha de despedida e vou continuar no servidor como um simples mestre de mesa. De boa, quando der pra mim dar aula de iniciantes às 20 horas e tiver de boa, eu dou um salve pro Corvo, ele anota meu horário lá, eu dou aula. E é isso, tá ligado? Sem compromisso nenhum com a STF e fazer uma coisa que há tempo eu não faço, jogar RPG ou mestrar. Entendo. Mas você já tava pensando em entregar, que eu tinha percebido. Já, Ou não? já tava pensando em entregar. Eu de vez em quando fazia uma brincadeira ou outra com a STF, principalmente com a Rin, que é uma menina que tá há uns 3 meses no servidor, que ela é a ADM arcana. Até zoava ela, vamos subir a Rin pra Grão-mestre, que daí eu vou virar o novo Jonas, vou sumir. Eu percebi que tava fazendo isso. Uhum. E daí, tipo, era uma brincadeira, você vai ouvir aquela parada toda brincadeira, tem um fundo de verdade, então. Sim. Basicamente isso, tá ligado? Eu tô, assim, no meu limite em relação a isso. E eu vou entregar, mano. Mesmo sabendo que você vai ter ajuda, você quer entregar? Porque agora você vai estar sozinho. Cara, de boa. Se um dia eu falar, como diz o outro, se um dia o desencapado pegar um no outro de novo e falar que eu quero ser Steph, eu volto. E você vai lá voltar. bonitinho. Tá ligado? Se os fios um dia desencapado pegar um no outro, pegou, mano. Mas agora eu quero um tempo na minha cabeça, tá ligado? Uhum. Quero, tá ligado? Tô passando por uma transição aí bem louca. E Até é isso. que quando a Aya tinha falado pra mim que queria entregar, foi quando eu dei pra porque a Aya meio que tava querendo entregar. Então assim, eu entendo vocês porque, mano. Eu também queria entregar naquela época. Eu tava no limite já. Não, é difícil aguentar, porque assim, ficar sozinho aqui, a cabeça. É difícil aguentar sozinho. Entendeu? Não, Então eu realmente espero que dessa vez você não suma de novo. Não vou entregar pra um, entregar pra outro. Tá ligado? Cara, o Jonas é o maior exemplo de pai ausente no mundo. É. Se eu tiver que um dia fazer um trabalho na faculdade, sei lá, uma dissertação sobre pai ausente, primeira pessoa que eu vou citar, gente Jonas escreve Gilberto. Não, mas cara. agora vocês têm meu. Ó, faz o seguinte, vocês me ligam no WhatsApp 3 vezes. Mano, sumiu por um dia, Aya. Você pode ver um. Assim, Ou passa o contato do seu irmão aí já. Não, eu vou te dar o telefone da minha casa, tô falando sério. Tô falando sério, não tô falando não. Tá Eu vou bom, contar passa pra o minha telefone casa, da sua casa. Pronto, se você quiser me achar, não tem como não responder. Não tem como não responder. Você liga na minha casa, entendeu? E eu vou responder. Pronto. Eu vou Não mandar tem- isso pra você e anexar na nossa conversa. Isso, e manda pra mim, Nix, um negócio. Se eu sumir, você já sabe. Se liga pra mim, eu falei, tá pelo, eu tenho que voltar pro servidor. Não, e pronto. Nem que eu tenho que ficar aqui, sei lá, mano. 2 horas sem dormir pra ficar aqui, eu fico. Entendeu? E pronto. Porque assim, que nem eu falei, eu errei com o Cid e errei com a Aya. E pronto. Cara, E fala um hoje, bagulho, a culpa é pra minha. você, sério, de verdade, Jonas. Se você Pode não falar, se quiser quiser me passar. xingar, mandar não, merda. não. Não tem Pode ressentimento ir. nem com você nem com a Aya em relação a isso.
Mas o que eu tô falando é o seguinte, Jonas, de verdade, se você não quiser passar de novo por outra conversa desse tipo, você tem que sentar de novo com pessoas e falar da staff do servidor de novo, nesse sentido, você não suma. Porque do mesmo jeito que eu fiquei sozinho e me sobrecarreguei, do mesmo jeito que a Aya tava sobrecarregada, se ela ficar sozinha, ela vai sobrecarregar de novo. Vai acontecer uma coisa. Aí eu vou achar outra pessoa, coloca um lugar e volta e suma e vai ficar Tá uma merda. entendendo? Então você para, tá ligado? Você para com essa graça sua de sumir. Você tem que lembrar, você já tem já 19 anos nas suas costas, tá ligado? Você sabe muito bem o que é compromisso, tá ligado, mano? Você sabe muito bem o que é compromisso. Então você assuma teu compromisso dentro desse servidor. Você falar que você vai ficar aqui, então nem que você ficar pelo menos meia hora online no dia. Mas você fique online aqui pra você não sobrecarregar uma pessoa só. Tá ligado? Você assume teus BO, você assume os FII que você põe no mundo. Sim. Tá entendendo? É só um conselho de parça mesmo. Se você não quiser passar por isso de novo, você pega e fica aqui junto com a área. Senão você vai passar por isso tudo de novo. E quem sabe às vezes não vai ser eu que vou estar. Não vai ser eu a pessoa que você vai jogar o servidor na mão. E às vezes a próxima pessoa que você jogar o servidor na mão por sobrecarregar quem você tem disponível não seja uma pessoa igual eu ou igual a área. Era isso. Alguém mais quer falar algo? O Cid já falou por mim. Certo. Viu, Jonas? E como eu Como falei. não é um pensamento só meu? Não, você tem. Mano, Não, você mas isso eu já tinha falado com ele Já já. tinha Que, falado. cara, é sobrecarga demais. Tem hora que você quer morrer, tem hora que você quer, tipo, deletar o servidor. Gente, eu já cheguei no nível de tentar deletar o servidor quando eu tava sozinha. Que eu não tava aguentando. Era staff criando treta com gente na staff, era conversa saindo, era conversa entrando, era gente falando que ia fazer merda e destruir o servidor, gente querendo se matar, gente querendo mestre, gente querendo jogar, gente... E tudo em cima de mim, velho. Eu cheguei ao ponto de falar, velho, eu vou deletar esse servidor. Eu tentei deletar esse servidor, juro pra vocês. Tentei me excluir. Não tem como, só se Aí eu fiquei assim, sair eu da vou me bagaça. excluir, como é que eu vou excluir? Eu vou ter que sair daqui. Se eu sair daqui, quem vai tomar conta? Então, assim, é difícil, Jonas. Eu falei isso pra você já. Aham. Sem problema, saúde. Amém. Tô só engordando. Mas assim, é só pra. Tem que ó, engordar mesmo. só pra. Entendeu? Acabar de boa. Entendeu? Se você quiser voltar, mano, é só falar, ó, eu vou voltar tal. Nós vai ter uma conversa e pronto. Tio, Eu aí vou. Entendeu? isso aí. Vou falar de um time com você. E volta. Porque assim, mano, querendo ou não, é uma coisa assim que realmente em épocas e épocas dá no nervo. Dá no pé no saco mesmo. Em um período que você se afasta um pouco. Entendeu? Mas Isso é aí, isso. tio, ó, vai acabar que eu saí quase na mesma época que eu saí ano passado. é tipo, uma vez por ano, Uma vez o por ano. Senhor Cid- Lorde da Morte, Cid Ceifeiro, ele aparece no Mestre dos Magos, toma conta da administração e depois ele sai na mesma época do ano. É, Aguarde desse ano que retiro. vem. Aguarda ano que Guarda vem. ano que vem. Ano que vem, em fevereiro, mais ou menos, ele volta. Fevereiro? Nossa, Pode deixar. Em fevereiro. Dezembro eu começo a te mandar mensagem. Aham. Só manda uma mensagem lá, Cid, na Step, porque. Não, cara, eu vou Nossa, fazer. tá. Vou fazer uma. Tô com o nosso querido amigo Word aqui aberto aqui. Na hora que eu terminar de fazer o textinho, aí eu já pego, posto no chatzinho da Steph. E daí eu dou um salve pra você, ó, Jonas. Tranquilo, Sim. favorável. E assim, rapidinho, só pra acabar com a conversa, que eu acho que vocês dois querem. Né? Uhum. Eu tenho que fazer a Sofia dormir e voltar. É, Porque só eu pra tô acabar dormindo aqui. muito mal. Tipo assim, toda guerra que tipo, é gerada assim, ele saiu, tipo, mano, vamos matar isso aí. Tipo, Cid saiu, vamos fazer um motivo. Porque isso aconteceu também quando a Aya saiu. E É. também não foi saudável. Então, mano, vamos parar com esse, tipo, mano. mano, Eu pode vou falar. sair porque. Pra falar a Sabe real. esse tipo de coisa? Eu vou falar a real porque que eu saí na carta que eu vou fazer. Então, tipo, não vai nem ficar. Não vai ficar nada pra trás, tá ligado? Pode ficar Sei.
sossegado em relação a isso. Tipo, sem fazer como fala, motim, é isso? Motim? Encontrou. Motim. E, mano, nem, entendeu? Mas eu vou conversar falando com o Cid, entendeu? A gente vou normal. E assim, Cid, e qualquer coisa que você tiver também, tipo, mano, eu tenho uma ideia pro servidor, fala comigo, entendeu? Que eu vou levar tudo bonitinho e pronto, entendeu? Se você também não concordar com nada, fala comigo. Porque querendo ou não, mesmo você não na staff, ainda você vai ter voz, sabe? Tipo, você vai ter alguma voz presente ali. Você sempre teve. Isso não é segredo. Sempre teve. Não, se o Napalm, por exemplo, um exemplo, o Napalm chega aqui e fala, ele vai ter voz, porque ele é o Napalm, entendeu? Então assim, né, que ou não, você vai ter acabando tendo voz no grupo. Então assim, se eu perguntar uma coisa pra você, mano, seja sincero e pode falar. E também não tenha medo de falar, dar uma opinião ou algo do tipo, entendeu? Porque assim, a Steph, você saiu da Steph, mas a Steph não saiu de você. Essa que é a droga. Mas o cara também. Essa que é a droga, Essa que é a droga. Isso aí, gente. É igual a AIDS, é uma coisa que você vai levar pra sua vida inteira, filho. Você pegou Porque uma assim, vez, a já Aya era. saiu daqui. Então, a Aya saiu como Grandmestre, a Aya sempre vai ser a Grandmestre pra certas pessoas e pronto. Entendeu? E vai ficar nisso. Entendeu? Tipo assim, é uma. Que vírus, mano. Então assim. Falando em AIDS, Né... Oi. Quem tá com AIDS? Eu não tô com AIDS, não, gente. que é falando em AIDS, eu ia tossindo e tal, aquela coisa louca. Não, eu tossi porque aqui tá frio pra caralho. Tá na época do ano que de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então, assim, tá um nojo. Tanto que tá uma crise de sarampo dos infernos. Tem que levar a Sofia pra vacinar amanhã, falando nisso. Aí eu tô gripada. Fica gripando, aí começa a sarar, aí depois volta porque tá frio, aí fica nessa encosto dos infernos. Paraná é assim também. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. De repente tá calor, de repente esfria, vira um saci. Cid, amanhã você vai chegar que horas, mais ou menos? Cara, amanhã eu chego à noite. É que, Beleza. tipo, amanhã eu vou fala começar. comigo. Amanhã eu vou começar um novo trampo, tá ligado? Então, tipo. Você saiu lá do negócio perigoso? Eu saí de um, fui pra um médio, agora eu vou pra um menos. Um Você menos? trabalhava, Cid? Mecânico. Eu trabalhava com mecânico, machucava as mãos, colava as coisas com. Ele colava a mão dele com super bonder, dá vontade de matar. Mas agora você trabalha com o quê? Aí eu tava de mecânico, agora eu vou pro outro trampo de mecânico. Só que é E por menos que o outro é mais leve? Só porque, tipo, é coisa mais específica, tá ligado? Ah, tá. Você trabalhava, tipo, debaixo do carro, pesado, É basicamente com isso. macacão... É, Macacão fazia... Tipo isso? e daí de repente um hidráulico estourava, o macaco descia, aquela coisa linda. Aquela coisa ali... Nossa, tem um cara que colocou o G de Traveca aqui, esse é dos meus. Hoje é dos 20... Nossa. Cara, meu. Norabot. Nossa. É Gente, um eu top, preciso fazer né, a cara? Sofia dormir e o Cid precisa dormir pra trabalhar. É isso aí. Enfim, gente. Então, Amém. nós terminamos. Terminamos, Amém. então. Todos nós. Assim Só que, falar amém que não assim, sei. amém. Assim que eu fizer o texto, eu já mando ele. E daí vocês podem começar aí a nova gestão de vocês. Deixa eu só finalizar minha gestão aí sem pendência alguma com a galera. Aí o Cid manda assim, vai todo mundo a merda, vai todo Não, isso é coisa que a Aya faz, não é coisa que o Cid faz. Tá ligado? Ó, é o seguinte, gente, vai todo mundo a puta. Vai todo mundo pra casa do chapéu. Vocês me deixaram louco. Eu não aguento mais. Eu vou me jogar da ponte. Fala aquela frase épica de todas as reuniões. Eu sou mãe! Eu tenho problema! Eu tenho trabalho pra fazer! Eu tenho problema demais! Eu tenho que lidar com os problemas de vocês! E vocês criam Ninguém problema me toda hora. respeita! Respeita a minha história. Não, o Cid falava respeita a minha história, ele falava respeita a minha história. Ele fala. Aí ela fala assim, eu sou mãe. Nossa, Eu faz sou tempo mãe. que eu não falo respeita a minha história. Era muito bom, respeita a minha história. Eu falo respeita a minha história. História nesse servidor. Eu tava aqui quando não tinha Você ninguém. tinha 250 membros. Era assim mesmo? Eu falava É de desse assim. jeito. Eu adorava quando o Cid chegava na reunião e soltava os cachorros e todo mundo desse jeito. Nossa! Era muito bom.
Saudades dessa época. Eu realmente queria trabalhar e espero assim, de coração, que você passe seu tempo, se acalme, igual você fez antes, eu fiz. Não, Sofia, você não vai se maquiar, não, essa maquiagem é minha. Tá louca? Menina, tá passada da hora de dormir. Vai pra cama. Voltando. Eu de raciocínio, lembrei. Que você tenha seu tempo, que você se acalme dessa sobrecarga que vem em cima de você e que você volte. Porque a coisa assim, mais divertida que tem em todas as histórias é nós três juntos. Brigando, se matando, se amando, se odiando, com treta, picuinha, resolvendo casos aleatórios e ligando pontas, entendeu? Porque eu acho assim que a maior essência dentro do Mestre dos Magos, independente de tudo que tenha acontecido, é eu, você e o Jonas. Até porque eu realmente espero que você volte. Foi a gente que tirou os caras chatos, mas nós três. Verdade. Isso aí, beijinho no ombro. Beijo, eu vou fazer a Sofia dormir, gente. Falou tchau, tchau. Vocês. Tchau, gente. Até, vou dar atenção, bons tá? sonhos. Até mais. Isso aí. Até. Tchau, tchau. Pra vocês também. Tchau. É nóis. É nóis.